Gilson Pérez, repórter, começa agora. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, querida amiga Gilson Pérez, repórter, ao vivo aqui no estúdio da Jovem TV. Eu estou um pouquinho atrasado, porque eu estou lendo aqui na Folha dos Lagos de hoje a coluna do Dil Quaresma, o nosso querido amigo Dil. Está aqui, a voz do povo é a voz de Deus, está dizendo ele aqui, é mesmo, é verdade. Ô Dil, vai ser toda quinta-feira, né? Cadê o Dil, foi embora? Deve ser toda quinta-feira, você compra a Folha dos Lagos, se você não é assinante, e você vai ler a coluna do nosso Dil. É porque ele bota Dil Quaresma, ninguém sabe quem é o Quaresma, só conhece Dil, né, o Jefferson? O próprio Jefferson não sabe quem é. Então você já sabe, em toda quinta-feira, a coluna do Dil, aqui na Folha dos Lagos, mostra aqui, o Jefferson, para o pessoal em casa, olha aqui, ó, tá bem aqui, ó. Então você vai... Se você não tem não, corre lá na banca, pega um exemplar de hoje que você vai ler a coluna que está muito bacana do nosso amigo Dil. Hoje eu estou recebendo duas pessoas muito importantes, além do meu amigo Dudu, pré-candidato a prefeito de Arraial do Cabo. O que foi, Dudu? O que foi? O nosso amigo que você não me deu... Hã? Bruno está aqui, que veio acompanhando o Dudu, e o nosso querido Anderson e o padre Alex, que eu nunca tive o prazer de conversar, essa é a primeira vez, já assisti uma missa com ele no aniversário da cidade, quando eu vi, lembrei de onde que eu o conhecia. Vamos começar pela autoridade maior, que é o padre Alex. Boa tarde, padre Alex, tudo bem? Boa tarde, Gilson, uma alegria estar aqui, realmente um meio de comunicação que atinge muitas pessoas, me sinto honrado com esse convite. É um prazer enorme, é meu, não tire meu prazer. Anderson, boa tarde, tudo bem, querido? Tudo bem. Esse é o homem que faz o Cristo lá na encenação de Arraial do Cabo, né? Boa tarde, Gilson, obrigado pela oportunidade também. É uma honra estar aqui fazendo a divulgação da nossa encenação lá de Arraial do Cabo. É bom você saber, meu amigo, que eu não sei o que aconteceu, não sei se é a crise econômica, que eu não aceito que seja por causa disso, e Cabo Frio, depois de tantos anos, não vai realizar esse ano, mas você vai ter a oportunidade de ir a Arraial do Cabo e vai assistir. Padre Ângelo, o padre Alex é padre há quanto tempo? 2 anos e meio. 2 anos e meio, novinho, 2 anos hein? e meio, um pouquinho tempo. Ainda tem muita estrada pela frente ainda. Tem. Ainda tem muita Bíblia para queimar, para ler ainda. Com certeza. O que lhe levou a ser padre? É um chamado de Deus, né? O que me levou a ser padre, em primeiro lugar, com certeza, é olhar um mundo sedento de Deus e eu podendo fazer algo por isso. Por que não me doar completamente para a igreja? É um chamado, realmente, Deus chama, não chama de uma maneira assim mística, uma maneira espiritual, mas chama no gesto concreto, vendo a necessidade do povo. Então, e exemplos de padres bons que eu tive na minha vida me levou a essa caminhada. Mas padre fazia o que antes de se ordenar? Olha, tanta coisa, Gilson. É isso que eu quero saber. Eu soube algumas coisinhas que me disseram Muita coisa. que eu queria dividir com o meu telespectador, porque eu achei uma história muito bonita. Então, Gilson, eu entrei para o seminário com 30 anos. Com 30 anos, né? Não era garoto, não, né? Já tinha uma vida, já uma caminhada de história, já trabalhava. Fui militar 6 anos, fui da Força Aérea, já fui office boy, bom, enfim... Já trabalhei em sacristia também, já fui vendedor de picolé, já vendi picolé na praia, já adorava o futebol, já toquei em banda de rock and roll. Eu sou já toquei toquei roqueiro, né? Grupo de samba, sou roqueiro. Mas também gosto de samba, um bom samba eu gosto. E é isso, né? Minha vida foi assim, uma vida como de um jovem comum, né? Normalmente trabalhando, estudando, e de repente veio esse chamado e eu resolvi dar assim, depois de 10 anos de pensamento, de reflexão. Não foi assim do noite pro dia, não. Eu levei 10 anos pensando. Namorou muito, padre? Namorei. Até os 30 anos, vivi, como se diz, uma vida normal.
natural de um jovem qualquer. O senhor acha que é melhor a pessoa se tornar padre assim, depois de viver tudo? Porque eu vejo, como você falou, não foi novo, eu vejo muito garoto com 20 anos que entra no seminário, quer dizer, às vezes não conheceu a vida lá fora para assumir um compromisso desse, como no seu caso, né? Que já conhecia tudo e assumiu o compromisso com a igreja, né? Eu penso, Gilson, é muito particular. Cada um tem um chamado num certo momento, né? Se você ver a história da igreja, tem jovens novinhos que foram chamados para ser padre, outros mais em idade antiga, já experimentados. Então, não existe um critério para isso, não. No meu caso, foi bom. No meu caso, eu tive uma experiência vasta que hoje, como sacerdote, eu ponho em prática a minha experiência. Né? Muitas coisas, muitos exemplos que eu vivi, não aprendi em sala de aula, eu vivi. Então, realmente, isso me ajuda muito. Mas cada caso é um caso. Tem jovens que entram novinhos e realmente dão ser excelentes padres. Tem aqueles que entram mais velhos e às vezes também não dá certo. Enfim, eu acho que cada caso é um caso. No meu caso em particular, ajuda muito, tem ajudado e valeu. Valeu mesmo. Com certeza, a experiência é boa. O padre deve casar? Não. Não? Por quê? Bom, primeiro que isso é uma questão ontológica, né? Nós somos imitadores de Cristo. Em primeiro lugar, é ter essa consciência. Quem é o padre? Ele é o Cristo na Terra. E como Cristo, ele deve imitar Cristo em tudo. Mas padre, mas tem padre que não imita. Aí é um problema particular dele com Deus. Com Cristo não casou, o padre não casa. Então já começa por aí. A gente não é padre, a gente não casa simplesmente porque a igreja diz que não deve casar. É lógico, é uma diretriz da igreja, não é uma coisa doutrinal que pode ser mudada? Pode ser mudada sim, mas hoje em dia a igreja ocidental, o padre não casa. Por quê? Porque nós somos configurados ao Cristo sacerdote. Mas o senhor pensa, a favor de casar ou não? Eu sou a favor do que a igreja disser. Porque eu pergunto, padre, porque eu vejo uma dificuldade muito grande. A falta de padre é muito grande. Concordo. Mas eu penso o seguinte também, a igreja ortodoxa, né, a igreja oriental, os padres casam, no entanto, não tem tanto padre assim. Se fosse por isso, eles estariam lotados de padres. Né? A igreja ocidental, a questão não é o casamento, né? A questão é o chamado, como eu falei, é uma vocação. Ele se sentir chamado. Por exemplo, Gilson, quando eu quis ser padre, não apareceu lá em casa 2 soldados do Vaticano com a arma na minha cabeça, você vai ser padre. Não, eu escolhi, livre e espontânea vontade, sabendo que eu não poderia casar. É uma escolha pessoal. Como é que foi esse chamado, padre? Então, esse chamado deu de uma maneira muito bonita, começando com missões no morro. Eu trabalhava como militar e tocava, eu sempre toquei, eu toco. Então, no final de semana, às vezes, eu tocava na missa, que me chamavam para tocar na missa, eu ia tocar. Então, tinha um padre lá, o padre Zé Júlio, que foi padre de Cabo Frio. Foi esse. Ele que falou assim, padre, o Alex, você faz o que sábado? Nada, então vamos comigo no morro. Eu comecei a subir o morro com ele. Subia no morro de manhã, subia no morro domingo de manhã também, e nas comunidades carentes, e aquilo começou a me dar uma sede de Deus, de querer fazer aquilo. Ou seja, tudo aquilo que eu experimentei era pequeno diante daquela experiência de levar a palavra às pessoas mais necessitadas. Ali eu senti o meu chamado começar. Eu tinha vontade de fazer mais coisas, eu não queria ficar só no tocar mais a missa, eu queria subir o morro, eu queria fazer missão, eu queria levar a palavra, eu queria ser todo da igreja. Foi assim que começou o chamado, dessa maneira. E eu confesso a você, quando o chamado bateu no meu coração, eu era militar, eu fui na igreja um dia, lá na Santa Cruz de Militares, no Rio, e de joelhos eu fiquei, sem exagero, de 1 hora até 5 da tarde rezando. Levantava um pouquinho, ajoelhava, sabe para quê? Pedindo a Deus para me tirar essa vontade. Caramba, que Senhor, coisa, escolha outro, eu não. E aumentava a vontade ao invés de diminuir. Aumentava, eu falava assim, Senhor, olha só, se você quer que eu seja padre, então me tira a vontade de ir pro samba, me tira a vontade de curtir o rock and roll, me tira a vontade de, enfim, né? Eu tinha uma namorada. Eu soube que namorada não, eu soube que era noivo, né? Pois é. Então, prometido já. Então, eu pedi a Deus para tirar aquilo. Tira de mim. Mas ele não tirava, não. Ele falava, é você mesmo. Sentindo no coração isso, né? Porque a vontade aumentava. E era uma crise muito grande, existencial. Né? O que eu faço? Eu rezei a Deus para ser militar. Fiz um concurso, passei em primeiro lugar no concurso no Rio. Então, para mim, a vontade de Deus era que eu fosse militar. E, de repente, eu chego lá no militarismo e eu não tenho vontade de não ser militar. Tenho vontade de ser padre, largar tudo. Vai entender as coisas de Deus. É assim, Deus não chamou Pedro, que negou ele 3 vezes, não chamou Judas, que traiu ele. Você negou 4 horas. Pois 4 horas seguidas lá negando, não quero. E a família em casa, quando soube?
Foi um susto, né? A minha família, assim, bem eclética, né? Fui criado, tem minha mãe, depois fui criado pelos meus padrinhos num período muito grande, que acabaram sendo meus pais, né? Então, no começo, meu pai achou que eu estava louco. Não, tá de brincadeira Um comigo. roqueiro, né, pô? Roqueiro. Não, e é uma vida estabilizada já, militar. Era só caminhar a carreira. Não, você não vai fazer isso. Você não vai largar a sua carreira. Eu falei assim, não, padre, não é questão de largar a carreira, é questão de felicidade. Eu não me sinto feliz. Ele não entendeu, ficou muito chateado comigo, ficou quase 2 anos sem falar comigo. Foi mesmo? Foi. Ele só foi começar a me dar apoio depois de 4 anos de seminário. Aí ele começou a me dar apoio. A minha mãe, sempre mãe é mãe. Mãe, o que o filho quiser ser, ela apoia. A mãe é diferente. Mas já, no começo houve uma resistência, né? Que ninguém acreditava. Nem Levando eu. uma vida que você levava, Nem de eu repente acreditava. ir para a igreja, né? Pois é, larga tudo, mudei da água para o vinho. Uhum. Não, e minha mudança não foi tão rápida assim, não. Mesmo no período de igreja, eu cansei de chegar, a missa domingo era 10 horas que eu participava, eu cansava de chegar na missa virado do samba. Caramba. Saía da União da Ilha, do Viradouro, com o cavaquinho na mão, deixava o cavaquinho de lado, pegava o violão. Ah, você era da ilha? Não era da Ilha, eu frequentava a escola da Ilha. É muito da boa, ilha. gostosa ali, é uma escolinha A ilha é boa. muito bom. Muito família. Muito família, é verdade. Eu morei na ilha há gostava. 30 e poucos Tenho amigos anos. ali. Aham. É isso. E hoje, se arrepende devido aos 20 ou foi bem aos 30? Devia ter vindo mais cedo? É o tempo de Deus. É o tempo de Deus. Tanto que eu reclamava muito, antes de ser padre, antes dos 30, eu reclamava que eu queria entrar antes. Eu queria, mas não conseguia. Tinha umas barreiras que me impediam, humanas mesmo. E eu falei, poxa, por que ele... E quando eu entrei com 30, a minha vontade era ser ordenado com 31. Eu já me achava pronto. Eu entrei com 30 e só 10 anos depois. Com 40 anos que eu me ordenei padre. Então, eu não me arrependo, não. Vou na hora certa. Deus sabe o que faz. Né? E é a sua primeira paróquia? Não, né? Como pároco é a primeira. Como administrador. Como administrador. É a segunda. A segunda? É a segunda. Passou por onde, pai? Eu passei pela paróquia do Padre Marcelo. É? Eu comecei com ele. Ah, com o padre Marcelo. Sim. Pô, conheceu os nossos padres todos, José Júlio e Marcelo. Marcelo, eu me ordenei padre, eu era de São Pedro como diácono, que antes de ser padre a gente é diácono durante 6 meses. Então eu fiquei 6 meses como diácono, me ordenei padre, me mandaram para o Igá, Aí, onde estava aqui em São Pedro pegou o Zito? Não, o padre Elcimar. Alcimar. Elcimar que está até hoje lá. Então eu saí de lá, fui para o Igá, onde estava o padre Marcelo. Ah, já tinha saído o padre Zito de lá? Já, né? já. Uhum. Então eu fiquei 1 ano com o padre Marcelo de vigário, auxiliando ele. Depois de 1 ano, o padre Marcelo veio para Cabo Frio e eu assumi a paróquia. E fiquei 6 meses à frente da paróquia. Depois de 6 meses, o bispo vai, me tira e me bota na Rua do Cabo. É isso que eu questiono também. Eu fico chateado com a igreja, pô, quando tirou daqui o padre João Luiz, e eu fico assim, pô, o padre bem, toma conta, a comunidade adora o padre, gosta do padre, tá tudo bem, aí tira o padre daqui e bota o padre para lá. Isso aí tem vários sentidos. Primeiro, é o sentido da obediência. Né? Uma das promessas que a gente faz é a obediência. Eu prometo obedecer ao meu bispo e aos sucessores. Então, na hora que o bispo mandar, a gente não tem que questionar o bispo. Mas o bispo não tem que tirar, se o padre está bem aqui, se a comunidade está satisfeita Pois com o padre, por que trocar? Mas você conhece aquela história? Tem que dar satisfação para outra. Você conhece aquela história, quem mexe o caldeirão que sabe o fervor da panela? É, porque, olha, nós tivemos uma queda muito grande aqui na nossa igreja, quando entrou, aliás, o Monsenhor, aquele Monsenhor, qual é o nome dele? Pula o capítulo. Hã? Muda pula para você capítulo. também? Não, muda o capítulo da história, muda a história. É? É. Então, enfim, por exemplo, às vezes o que acontece é o seguinte, né? Eu não vou aqui tentar explicar o bispo, mas às vezes o padre fica muito tempo na paróquia, é bom e ruim. É bom porque ele tem um tempo de fazer um trabalho, mas é ruim que com o tempo ele se acomoda. E aquele gás que ele entrou no começo, depois de 4 anos, 5, começa já a entrar numa situação cômoda, ele não tem mais o mesmo gás. Então, é a hora de repente, realmente dar uma... De repente, talvez, a mexida poderia ter sido diferente, teria sido assim, aos poucos, né? como os religiosos fazem. O sucessor chega antes, fica 1 ano, depois troca, é mais suave. Mas aí necessita de padres para isso, a gente não tem tanto padre para fazer essa troca. Enfim, só o bispo sabe o que tem que fazer. E detalhe, às vezes o bispo tem razões que a gente não sabe. Tem razões que, tem coisas, tem cartas na manga que a gente não sabe. Às vezes a necessidade, olha, o padre está muito bem aqui, mas às vezes ele está necessitando muito dele ali. Aqui ele já fez um bom trabalho, ele pode fazer esse trabalho bem ali também. Enfim, ele que está com o tabuleiro na mão, ele sabe mexer.
Nós E no fim dá certo, às vezes. Nós temos um padre aqui que eu chamo ele de maluco, o padre João Luiz, o senhor conhece também? Eu conheço, sim. O padre claro. João Luiz chegou aqui, também fez uma revolução terrível. Aí ele cismou de construir a matriz auxiliar, né? Sim. Aí eu falei, eu que ele é louco por isso. João Luiz, isso é maluco, fazer uma igreja para 2.000 pessoas, para que uma igreja tão grande, padre? Ah, deixa lá, Jesus, deixa lá. E quando ele inaugurou, eu disse, padre Luiz, por que o senhor fez uma igreja tão pequena? Ficou pequena. Não é? Eu tenho dito isso, o Arraial tá ficando pequeno. Tá pequeno também? Tá. Ó, faz igual o padre João Luiz. Mas já está construindo um salão paroquial lá. O problema de Arraial é espaço, né? É. Não temos espaço para fazer mais nada lá. Arraial é muito apertadinho tudo lá. A gente está criando um salão paroquial lá grande para comportar. E daquele salão, quem sabe, futuramente um rincão para comportar mais gente, mas está ficando pequeno, Arraial. Tem que fazer. Anderson, e aí? Quase que é 20 anos fazendo na encenação o Cristo. Quantos anos são? Nós começamos em 96, 96. dentro da igreja, da matriz. Fizemos... É uma história bonita, assim, não tão igual do Padre Alex, de padre, mas essa peça também foi um sonho de Deus e nós botamos em prática, porque do jeito que nós chegamos hoje, a encenação, e quem acompanhou a gente desde o primeiro ano, acho que não foi só forças humanas. Deus sempre esteve à frente com a gente, porque nós começamos na igreja em 96 com 4, 5 pessoas, a gente não tinha roupa, os capacetes a gente fazia de papelão, a cruz de estrado de cama, e pegava a roupa do senhor do espaço emprestada para usar, porque não tinha roupa. E a gente fazia no domingo de Páscoa, dentro da matriz. E a encenação aqui era na sexta, em Cabo Frio. Eu peguei amizade com o pessoal, pegava roupa emprestada aqui da encenação de Cabo Frio para a gente apresentar lá dentro da igreja no domingo. Isso já depois de uns 3 anos de dentro da igreja. Né? A gente começou já a melhorar um pouco a roupa, porque o pessoal aqui emprestava roupa que a gente fazia no domingo lá dentro. E aí a gente fez durante 5 anos, e aí com a chegada do Padre Wellington, né? Que é um padre também que, tipo o João Luiz, É verdade. e gosta das coisas assim, de movimentar, de fazer coisas grandiosas, e falou, antes vamos botar essa peça na rua. Aí eu falei, padre, ele, vamos. Eu falei, vamos, porque Deus colocou no meu coração, quando eu criei essa peça, de que não ia só ficar aqui mesmo. Porque quando eu ia aonde a gente faz hoje, ele tipo, já me mostrava como ia ser hoje, como está acontecendo. Hoje Ele já, aonde? agora em frente à igreja Nossa Senhora dos Remédios. Quando a gente fazia dentro da igreja, eu já ia lá para a frente da igreja Nossa Senhora dos Remédios e sonhava já com os palcos ali. E aí quando eu olho hoje, eu pareço assim, pô, Deus é fiel no que Ele promete. Então, aí quando a chegada do Padre Wellington, a gente colocou na rua com um palco só, e a comunidade ficou encantada, porque nunca tinha visto nada, né? E aí os comerciantes, as pessoas, os empresários começaram a ajudar, e hoje a gente completa 20 anos, no caso 5 anos sendo feito dentro da igreja e 15 anos sendo feita na rua. 20 anos. Eu fiz o Jesus por 17, parei os 2 últimos anos, fiz o Pilatos e dei oportunidade para outra pessoa fazer, e esse ano estou retornando por causa da comemoração dos 20 anos. E hoje nós fazemos a peça com 6 palcos, 70 atores, 1h40 de encenação, e naquela época a gente não tinha nenhum real para nada. Hoje, graças a Deus, a gente paga as pessoas para montar, para decorar, para fazer tudo lá. E, como eu falo para você, foi um sonho de Deus e a gente só apenas fomos instrumentos em colocar esse sonho de Deus em prática. Agora esse ano vai ser um problema, né, padre? Cabo Frio não tá, vai todo mundo para lá, né? A gente tá preocupado Tem espaço para todo mundo lá? Arraial do Cabo é igual coração de mãe, sempre cabe mais Sempre cabe um, mais né? É uma cidade muito acolhedora, né? Eu sou suspeito de falar. Como eu não quero que ninguém vá para lá, eu quero que você dê o horário. O horário a gente faz lá em frente à igreja Nossa Senhora dos Remédios. Para quem não conhece também, perto do Marco Histórico, ali quem vai para a Praia do Forno, né? Para o Porto do Forno. Não tem o que errar, vai pro porto, vai passar Não tem na o que porta, errar, né? Não, tem que deixar o carro bem antes. Bem né? antes, Tá tudo porque errado. aquilo fica lotado. Será na sexta-feira, né, a partir das 20 horas, porque a procissão do Senhor Morto sai da Igreja Matriz, né, às 7, e aí termina em frente à Igreja Nossa Senhora dos Remédios com a encenação. A gente calcula mais ou menos mais 8 da noite, 8h30, né, na sexta-feira, 25, né, 25 de março, sexta-feira santa. Você, cabo-friense, que não vai ter oportunidade esse ano assistir aqui,
vá assistir em Arraial do Cabo. Tá feito Pra o convite gente aí é pra uma você. tristeza, porque a gente se espelhou muito na encenação de Cabo Frio. Eu tenho amizade com algumas pessoas daqui da encenação. Eu vim aqui assistir, porque a gente fazia, no caso, no domingo lá dentro da igreja, e na sexta a gente vinha aqui assistir. Então, assim, a gente também sente um pouco triste, não, além de ser uma cidade vizinha, porque a gente se conhece, as pessoas se conhecem, claro, nós somos da mesma igreja. E a encenação deles tem 27 anos, né? Foi a primeira vez que não vai ser encenada. Mas a gente convida, né, as pessoas daqui de Cabo Frio, os turistas, que possam lá nos assistir, porque a igreja católica já fala, é universal. Exato. Então, aqui ou lá, a encenação é a mesma. Padre João Luiz, ó, tô com o Padre João Luiz na cabeça. Amizade. Amizade, eu gosto muito do Padre João Luiz. Padre Alex, a crise econômica deve ter sido o que não fez realizar em Cabo Frio, mas a crise econômica também está no Arraial do Cabo. Como é que o senhor conseguiu resolver isso? Olha, primeiro é acreditar, né? É o sonho de Deus é fiel. Vamos fazer. E, inclusive, eu falei com... Cheguei a conversar com o Anderson. Anderson, olha só, tá certos palcos mesmo? Não, padre, olha, independente de ter palco ou não, vai ter a peça. Vamos fazer. Vai ter. Então, porque eu penso o seguinte, se é uma coisa de Deus, vai sair. Não que Cabo Frio não seja de Deus, né? Não interessa o que aconteceu, não sei porque não vai haver. Cabo Frio é uma pena também. Eu já participei muito aqui, vários anos, eu acompanhei, achava bonito. Inclusive, no início, quando tinha atores globais, era uma coisa grandiosa mesmo. Né? A Arraial, acredito que a gente, não vou dizer que a gente peitou, mas vamos na raça. Vamos lá, vai ter. A gente correu Ficou atrás. esperando a prefeitura, né? Não, a gente se antecipa quase 6 meses também. Bem atrás, a gente corre atrás, já começa a se preocupar se vai haver ou não. Se a gente percebe que pode não haver com a ajuda da prefeitura, a gente tenta correr atrás. Mas eles estão ajudando esse ano, sim. E a gente conseguiu agora, através do presidente da Câmara, uma lei que colocou como patrimônio municipal e material da cidade. Então, isso também já ajuda um pouquinho também. Ajuda, não pode fugir a não responsabilidade pode fugir. do prefeito que mudar aí. Isso, continua lá. Mas, de repente, quem sabe o prefeito é bem católico e ajuda bem, né? Né, vamos ver. Se for da vontade de Deus, né? O meu amigo pré-candidato é Dudu, né? Se for Dudu, a gente está com tudo, né, padre? Vamos ver o que Deus quer, né? Vamos ver o que Foi Deus bom o quer. padre Vontade de Alex Deus, citar, né? que, assim, como é um presente pra gente esse ano, né? Porque, como eu falei, a gente começou uma peça dentro da igreja e hoje tomou uma proporção grande e a gente agora, né, ganhar como patrimônio cultural da cidade, pra gente foi como se fosse um aniversário e a gente ganhou um presente, né? Então, agradecer, né, a prefeitura, eles também, no que puderam, ajudar a gente sabe também, a gente entende a crise também, a gente também não quer que a gente faça a encenação e as pessoas também fiquem sem receber, a prefeitura fique sem catar o seu lixo, essas coisas. A gente tem também. Então eles puderam ajudar, não que puderam. A gente tem outras pessoas que nos ajudam, entendeu? Aí. E a gente correu atrás, a gente foi, como o padre falou, a gente fomos na raça, no peito, porque, como o padre Alex mesmo falou, Deus também está à nossa frente e fez com que a gente pudesse tirar força de dentro da gente e correr atrás. Interessante, né? Que esse pedido foi um pedido meu, do patrimônio, para virar patrimônio. Por quê? Há um ano atrás eu recebi o título de cidadão, cabista. Eu sou cabista. Aí eu falei, como cabista eu vou pedir algumas coisas, né? Eu também. Eu vou pedir. Aí pedi. Olha, eu gostaria de pedir como cabista, que esse evento esteja no calendário oficial. Foi concedido, fiquei muito feliz. E uma coisa muito bonita lá do nosso teatro é que nós temos irmãos protestantes também, evangélicos que participam conosco. É uma coisa. O teatro é católico, claro, mas todos trabalham ali. A gente não tem essa coisa de acepção, de exclusão, não, pelo contrário. E muitas pessoas evangélicas vão assistir. Vão assistir também. Foi igual ontem o padre tocar, a gente tem o rapaz que faz o Caifás, ele tem CD lançado e tudo, ele canta na igreja Assembleia de Deus. Pô, que Ele é cantor, ele já tem um CD gravado e já está fazendo o seu segundo CD. Ele é cantor mesmo pela igreja da Assembleia de Deus, daqui da principal aqui, dessa divisa aqui entre Cabo Frio e Arraial. E ele já faz Caifás com a gente, já tem uns 6 anos. Pô, mas eu noto, padre, que a igreja, as outras é que tem restrições à católica. Que a católica sempre acendeu. Existe uma coisa chamada ecumenismo na Igreja Católica, uma linha, né, chamada ecumenismo, que é justamente esse diálogo
entre a mesma fé, entre a mesma religião, no caso, o cristianismo, entre os cristãos. É bem verdade, você falou, nós temos igrejas que fazem parte, igrejas históricas que acompanham, mas a grande gama da igreja dos evangélicos protestantes realmente não... Parece que tem um pouco de receio, a gente não entende o porquê, né? Mas, enfim, eu, por exemplo, eu estou há um ano lá, há um ano que eu estou tentando fazer um louvor da unidade, chamado Em Cristo Somos Um. Já conversei com um pastor, com 2, 3, mas não vejo ainda uma resposta. É mesmo? Eu tenho um sonho de fazer, talvez em 2016 vai sair. Né? Eu toquei nisso porque eu era da Rádio Litoral e eu, logo que vim para cá, do Rio para cá, eu no Rio tinha uma fábrica e o mês de dezembro a fábrica fechava no dia 8, 10 de dezembro, de férias coletivas. Então o que acontecia? Os 10 últimos dias da fábrica era só para fazer roupas, para orfanatos que eu tinha cadastrado lá e dava. Quando eu vim para cá, acabou tudo isso. Aqui não tinha nada. E eu recebi uma graça muito grande de Nossa Senhora de Fátima para minha esposa. Aí eu já morando aqui. Aí estava lá, chegando o Natal, eu falei, meu Deus do céu, e agora eu não tenho fábrica, como é que eu vou ajudar alguém, não sei o quê. Aí estou assistindo televisão e ela está no quarto. Aí entra a campanha do Betinho, Natal Sem Fome, lembra? Lembro. Aí eu falei, vou fazer uma campanha. Fui lá no quarto, minha filha, fazer uma campanha de arrecadar alimentos, você segura na loja? Tá, seguro, pode fazer. Liguei para a Rádio Litoral, falei com o gerente, olha, eu estava pensando aqui, eu quero fazer uma campanha de Natal, arrecadar alimentos. Eu acho que com a rádio eu arrecado aí uns 5 mil, 8 mil quilos de alimento. Aí vou falar com Augusto Ariston, que é o dono. Aí, não demorou 10 minutos, ele me ligou. Augusto disse que perfeito, te apoia em tudo, pode fazer a rádio o que você quiser, mas só te faz uma pergunta, você tem que apresentar o projeto e quem é que vai distribuir e como vai separar esse alimento. Eu falei, como é que eu vou fazer para embalar 5 mil quilos de alimento? Não tem. Aí deixa que eu vou fazer o projeto. Aí fiquei pensando, aí lembrei de Adelício. A igreja deve ter alguém que faça isso, né? Liguei para Adelício, na igreja você tem, eu vou fazer essa campanha, esse Gilson, Padre João Luiz está lançando a campanha Natal de Luz. Vamos lá nos reunir com ele. Aí eu fui. A minha proposta era o programa era de meia-noite às 5 da manhã, na sexta-feira. E eu, além de eu fazer reportagem com o Ademilton. Aí nós íamos ficar sexta de meia-noite a sábado, meia-noite, fazendo a campanha na praça, entrevistando e arrecadando. Aí fomos lá para a reunião com o Padre João Luiz. O Padre João Luiz, não, a minha é Natal de Luz. Eu digo, a minha é Natal Sem Fome. Padre, eu vou matar a sua porque eu tenho uma rádio na mão que tem um poder enorme. Ele disse, não vamos fazer isso não, vamos fazer uma coisa? Então vamos fazer uma só, Natal de Luz, Natal Sem Fome. A dele era no domingo. Aí eu disse, padre, por mim tudo bem e tal. Aí, e você fica ao vivo de sexta a domingo, na missa à noite a gente encerra a campanha. Padre, 48 horas, porque o senhor está louco, Deus proverá. Ele é assim, o Padre João Luiz. E nós fizemos a campanha. E eu fiquei 48 horas ali na Praça Porto Rocha, fazendo o programa ao vivo. Olha só. Quer dizer, essa vontade é que eu não sei se foi a igreja que não teve essa vontade aqui. Não sei se foi Padre Marcelo, quando estiver com ele eu vou perguntar, porque eu achei isso fim. Não tem ajuda da prefeitura? Vamos com a comunidade. Eu trabalhei com o Padre Marcelo um ano, pode dizer uma coisa, vontade não falta nele não. O bichinho é trabalhador. Não, mas vamos fazer a ensinação. Mas de repente, assim, às vezes o padre quer, mas o povo que trabalha não chega junto, também tem isso. Tem coisas que eu quero fazer, que eu sonho em fazer, mas eu preciso, o padre sozinho não faz muita coisa. O padre precisa do apoio do povo, enfim, é um corpo, né? A igreja é um corpo. Então, uma coisa eu posso dizer sem medo nenhum, por falta de vontade do Padre Marcelo, mas não foi mesmo. Aquele homem é trabalhador. Isso eu conheço, eu morei com ele. Eu trabalhei com ele direto. Mas eu puxei esse assunto para voltar ao assunto da igreja com coisa. O Padre João Luiz, só para você ter uma ideia dessa campanha, a Xuxa fez 2 anos depois, ela arrecadou 18 toneladas com a TV Globo, e nós aqui arrecadamos 28 toneladas. Olha só. E o sonho do Padre João Luiz era fazer a campanha todas as igrejas, e ele não conseguiu. É difícil. É difícil, ele não conseguiu. E a briga, sabe o que eu me doía? É que nós fazíamos a arrecadação e quando a gente ia distribuir,
nunca perguntou qual é a sua religião. E eu acho que 80% do que nós dávamos nas comunidades carentes eram evangélicos. 80% é evangélico, que a gente via por causa do livrinho, a Bíblia embaixo do braço. Justamente. Quer dizer, pô, e nunca quiseram se unir. Nós temos um evento na Arraial do Cabo, que é antigo, antes de mim já tinha, chamado Arrastão, que é em dezembro. Justamente a gente vai com um caminhão, um som na rua, recolhendo. E esse ano nós recolhemos 7 toneladas Toma. em um dia. E aí, pergunta a quem vai dar? Dia. Quando o senhor vai distribuir, não, pergunta? Não te dá. jeito. Caridade não tem religião. Não tem religião. Não tem. Mas esse ano eu estou lutando para fazer isso de uma forma geral. Com pastores comigo. Deus eu queira convoco que os o senhor pastores, se consiga. estiverem vendo o programa agora, ó, pode vir, o convite está feito. Eu, Padre Alex, chamo você pastor. Estiver na sua igreja agora, vamos nos unir. Eu sempre digo o seguinte, aquilo que nos une, Cristo, é muito maior do que nos separa. Muito, é verdade. Muito maior. É verdade. Então, vou torcer, vou rezar para o senhor conseguir, que o Padre Vamos João conseguir. Luiz ficou aqui muito tempo e infelizmente não conseguiu. E era 80%, o senhor pode ver, se o senhor analisar, quando o senhor vai distribuir o alimento, Sim. a maioria absoluta é evangélica. Sim, tem muito sim. E ninguém pergunta nada. Não perguntamos. Ô Anderson, você sofre muito para fazer o Cristo? Como é que é? É mais ou menos, né? Porque Eu soube que você leva muita pancada, Leva, né? é. Dá para valer mesmo? meu? dá, às Que vezes dá isso? porque o pessoal acho que incorpora o personagem, né? E É? na hora do. Pô, mas tem que ver que você também está incorporando, mas não é para apanhar, né? Nervoso e tal, mas a gente saia bastante. Né? O Padre Alex participou bastante esse ano com a gente dos ensaios. Ele está fazendo a peça com a gente esse ano também. É? Ele é o Sirineu, vai ajudar o Cristo a carregar a cruz. Fica preocupado se ele levar o violão, né? Se eu apanhar muito, não tem problema não, que ele vai me ajudar até o final do Calvário. Vamos juntos. E ano passado ele chegou, né, faltando 2 meses para a encenação, então não teve muito tempo para estar junto com a gente. E esse ano não, ele desde o começo com a gente, tem até que agradecer, né, ao Padre Alex pela estar sempre com a gente, sempre nos atendendo, sempre podendo conversar com a gente, nos ensaios, ele fica lá, brinca com a gente, ensaia. Eu acho que isso é muito importante, né, que eu até falei para ele, Padre, para mim não, porque eu fui criado na igreja. Eu, desde 3 anos, 2 anos, eu ia à igreja. Eu já saí de Santo Antônio na procissão. Eu tenho minha roupa guardada até hoje, desse tamanho. Tanto que o Padre Wellington queria que eu fosse padre. De tanta coisa que eu fazia na igreja que eu gostava de fazer. Mas eu falava, Padre Wellington, eu não quero ser padre. Eu gosto de fazer as coisas na minha paróquia. Eu gosto de ajudar a minha paróquia. A minha vocação não é ser padre. Olha o exemplo aqui. Mas eu sentia Olha, que eu não... Você está com que idade? Eu tenho 40. Você tá casado? 40, Já tenho casado, já estou com um filho de 3 anos. Mas eu senti... Mas não impede de ser, né? Já tem um Caíco, já. Já tenho um Caíco. Mas não impede a de ser, né? Não, mas... futuramente, né? É. Mas eu tinha uma diferença de Padre Alex. Eu sentia no meu coração que eu tinha que ajudar a minha comunidade. Mas O ele meu- também começou sentindo eu isso sei, subindo a mas favela. a minha vocação, Deus queria que eu ficasse lá. Ele precisava de mim lá, na minha paróquia. Entendeu? Então, o Padre Ed falava, não, eu falei, não, Padre Ed, não posso, não. Mas porque eu gostava, fazia, já fui coordenador de grupo jovem, fui coordenador do grupo jovem da Renovação, fui catequista, sou coordenador da Pastoral de Arte Sacra, que faz parte da encenação. Então, mas nem por isso, assim, não, vou, igual o Padre Alex, subir morro, isso e aquilo. A vocação dele né, abriu para outros lugares, entendeu? Não é só local na comunidade. A minha, eu senti que a minha vocação era ali, na minha comunidade, que ele me deu a vocação do matrimônio, de eu ter filho, de eu ser pai, porque eu também fui criado sem pai e meu sonho era ter um filho. Por isso que eu sabia que eu não era para me ser padre. Eu tinha um sonho que eu queria dar ao meu filho que eu não tive. Aham. Que era o carinho, a presença do pai, não só um pai de carteira, mas um pai presente, que eu acho que é o que o filho precisa. Então, o que eu não tive, Deus me deu a oportunidade, também é outro agradecimento que eu tenho a Deus, de ter me dado a felicidade de ter o filho e poder dar a ele o carinho, a presença, né, de estar ali presente, o que eu não tive, porque a minha mãe foi pai e mãe, e a gente, quando cresce assim, a gente sabe como é que é difícil, e nem por isso eu me revoltei, me rebelei, porque eu tinha o meu Deus que era meu pai. Eu tinha o Deus como meu pai espiritual, mas o meu pai também, né, que eu sentia a falta do carinho, da presença. E como o Padre Alex falou, minha vocação foi outra, o matrimônio. Outra vocação, Na teologia diz que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é o único filho que é o Pai ao mesmo tempo, né? Ele é filho e pai, né? Meio...
Meu herege ele. Padre, você canta muito, né, padre? Eu- Pô, o não. Dudu podia ter trazido um violão Vamos lá, pra ele. vamos corrigir isso aí. Eu gosto de cantar. Então. Cantar é outra coisa. Eu toco. Se você disser, padre, você toca, eu toco. Não tem medo, eu toco violão. Mas gosta de cantar, Não, toca e canta. gosto de cantar, gosto muito de cantar. Ah, então. Mas eu não sou cantor. Mas na missa só canta? Eu arrisco. As crianças adoram. As crianças. Aí, olha lá, balançou a cabeça ali. Eu As crianças arrisco. adoram. Vai não sou balançou a cantor. cabeça ali. Eu sou mais músico, mais tocador, cantor, animador. Digo assim, um grande animador mesmo. Eu não sou, por exemplo, resumindo, eu nunca gravaria um CD, Por quê? porque eu não tenho voz de cantor. Eu sou músico. Tem ou não? Não, Peraí, não tenho. você é suspeito Não, pra falar, não, padre. não. É suspeito pra falar. Tem voz de Tem, cantor? tem. Dudu, tem voz de cantor? Tem voz de cantor? Ih, só ele Tem, que diz que tem. não. Tem. Então, perdeu, 2-1. Pois é. 2-1, Tem perdeu. ritmo, tem tudo. Tem ritmo, tem tudo. Concertos Agora, ministeriais, você já tem que pensou, consertar. você já pensou gravar um CD com a renda pros carentes? Olha que Eu já beleza. pensei em fazer isso em nível arquidiocesano, em pegar os padres que cantam todos, da diocese, que eu tenho padres que cantam, que tocam todos os instrumentos, fazer um ministério de música só de padres para a arquidiocese, para a caridade. Enfim, já pensei. Então, mas pensar é uma coisa, praticar é outra, né? Por que é pensar e praticar diferente? Porque não cabe a mim. Vamos fazer um clipe, só cantando? Cantando, não tenho vergonha. Mas... Que isso, vamos fazer. Lá naquela beleza de Arraial do Cabo, a é gente faz um lindo. clipe e manda para os padres da diocese para ver se eles querem fazer o seu Arraial, projeto ou melhor não. só o céu, né? É demais. Eu sou suspeito, eu sou Eu vou apaixonado. programar, tá aí, vamos programar isso, Dudu. Fazer um clipezinho, eu só mando para emplacar Olha, esse projeto. Eu não sou um cara bobo, não. Eu faço o seguinte, eu faço um clipezinho, mas eu arrasto os 2 cantores comigo, 3 bons, eu fico só do ladinho deles ali, ó. Só acompanhando tá eles. Pro projeto que o senhor quer fazer. Olha, aí, é isso aí. Vamos, tá Aí- feito. Aí pronto, aí é diferente. Vamos fazer. Vamos fazer. Qual é outro projeto que o senhor tem lá em Arraial do Cabo agora? Arraial do Cabo agora? Ampliar a... Então, o salão, o primeiro lugar é o centro pastoral lá, que tem que terminar. Ah. Ali na Vila Operária tem um centro pastoral sendo construído, tem que terminar aquilo ali para poder ter encontros, retiros, enfim. Outro projeto seria uma revitalização patrimonial, histórica e cultural da Nossa Senhora dos Remédios. Nós temos um tesouro ali que realmente não é aproveitado. Se é um lugar histórico, por que não aproveitar ela? E é um ponto turístico onde converge todo o turismo para ali. Eu moro ali, eu vejo as pessoas procurando. E passam ali, nem imaginam o que tem ali. Não, né? e às vezes até tem curiosidade, mas quando entra não tem ninguém para dar informação, não tem, assim, ela não tem o valor histórico que ela merecia ter. Não dou esse valor todo que ela merecia ter. Então isso eu vou trabalhar, vou lutar para... E qual o estado da igreja hoje? Não, hoje ela está bem, conservada, está bem tá- conservada. O que falta ali é apenas um investimento cultural mesmo, turístico nela. Ter ali uma espécie de guia turístico ali naquele cantinho ali, para dar informações, um folderzinho, um bazarzinho, às vezes com souvenirs da própria igreja, enfim, dá um caráter turístico de verdade nela, não apenas um templo fechado às vezes. Só a Porque o premissa. valor histórico dela é muito grande. É muito né? grande, é muito grande, né? A gente sabe que a igreja, como isso, ela não é tão antiga assim, mas o local ali é histórico. O local é O histórico. local é histórico. Então, eu acho que tem que realmente aproveitar isso aí. A gente Ela foi construída primeiro que a... Não, eu creio que não. Não, a história conta que ela é de 1503. O local. O local. Ah. Mas assim, porque ali foi a primeira civilização de Arraial, por isso você perceber a igreja de costas para a cidade. Porque o que conta é que no começo, ali quando o Américo Vespucci chegou, ali na Praia dos Anjos, que na época não era Praia dos Anjos, era Praia da Rama. Rama. E ali tem até uma pedra, né, com símbolo português, que segundo a história foi o Américo Vespucci. E ali, e toda vez que a Portugal ou a Espanha chegava, né, para colonizar algum lugar, eles traziam a igreja, né? Porque são dois países muito fervorosos na fé católica. Então ali foi feita uma igreja de pau a pique, e ali a comunidade foi crescendo, e quando percebeu, a igreja ficou de costas para a cidade. Que a cidade cresceu para lá. Eles na época não imaginavam isso. Então conta a história que eles fizeram, né? A igreja de pau a pique, dali foram, né, a igreja foi aumentando e tal, e que a igreja é dessa época, 1500 e pouco, né? Mas a gente não tem, assim, como o padre Alex falou, uma coisa que conte, que mostre, entendeu? Que muita gente, muito turista chega lá, a gente está ensaiando a peça e pergunta, essa igreja foi a primeira igreja celebrada a missa no Brasil? Não.
pergunta um monte de coisa e a gente não sabe informar porque ela não tem um valor histórico que merecia, como o Padre Alex falou. Uma coisa eu sei, segundo os anais históricos de Arraial, ela foi a primeira a ser celebrada em lugar coberto. Aí sim. Mas eu estou tentando realmente, eu tenho esse projeto de resgatar essa história. Resgatar a dignidade cultural de Arraial do Cabo merecida. Né? Já que tem uma história, por que não então? É uma coisa muito vaga, é o que o Padre Alex falou, precisa de uma coisa Concreta, formal, né? concreta, Formal. entendeu? Sabe aí o que me chateia nessa história toda, Anderson? É o tal de IFAM. Ele era o responsável por fazer isso, por guiar vocês. Eu tenho uma raiva desse fã, eu tenho uma bronca com esse fã, porque eu não vejo eles fazerem nada, nada. Eles ocuparam o nosso convento aqui, depois que estava caindo água lá dentro, que estava tudo destruído, que eles são responsáveis por fazer isso. Foram embora para São Pedro e largaram ali o convento. E lá a mesma coisa, nem a história eles são capazes de catalogar e entregar a vocês, toma, vamos fazer isso aqui. Mas se você dizer que vai mudar uma cor de uma porta lá, ele vem em cima e brisa. Por você ter uma noção, a igreja ela não é tombada. Ela não é patrimônio histórico. Não? Não. E tem igreja muito mais nova que a de Arraial que é tombada patrimônio histórico. A da Arraial não é. Agora, a igreja de Arraial foi muito mexida também já, Muito né? mexida. É por isso que eles falaram que não pode ser mais patrimônio histórico, porque mexeu muito. Mexeu demais a igreja. Sim, mas você pode fazer uma reforma pegando tudo da antiguidade. Se você cavar 3, 4, tirar 2, 3 centímetros de uma parede, você vai encontrar até a cor original. Eles falam que pelo menos as duas paredes principais são antigas, da nave da igreja. Porque se você pegar as fotos antigas, ela não tinha aqueles 2 salões do lado, era só a igreja. Tinha um cruzeiro na frente, então se mexeu muito. Eu acredito que tem até alguma coisinha ali que ainda seja da época e tal, mas aí acho que eles alegam que agora não adianta mais correr atrás disso para ser patrimônio histórico, porque mexeu demais na igreja. Aí a gente tem que lembrar de Padre João Luiz. Se você olhar a nossa matriz, que ela é histórica, é patrimônio, cara, do lado tem uma obra. Não sei se vocês repararam, onde vende os souvenirs. Sim, sim. Aquilo ali foi feito pelo Padre João Luiz. Mas ele fez de um jeito que incorporou a obra que todo mundo acha que também foi feito junto ali. Olha só. A parede, a cor, a grade, tudo. Você já reparou isso? Já Ele fez que todo mundo... Quando ele foi mexer ali, foi uma briga danada. Todo mundo não queria, porque ia descaracterizar a imagem. Um dos que brigou com ele foi o prefeito Alain Correia. Aí disse, não, prefeito, só espera eu fazer e vamos brigar depois. Quando o prefeito viu, disse assim, pô... Não, mas a história de Arraial é rica, como o Padre Alex falou, precisa... a imagem Nossa Senhora dos Remédios, ela foi trazida pelos franceses. É o que conta a história também, ela não é uma imagem portuguesa. Ah, é? É, ela veio com os navios também franceses, que acredito, tipo assim, que depois, quando foi feita a igreja, a imagem veio depois um tempo. E que ela é uma imagem francesa, ela não é portuguesa. Foi trazida pelos navios franceses. Então, tipo assim, essas coisas precisa correr atrás, fazer um estudo, pegar alguém que entenda, né, dessa parte histórica, que possa investigar, mas se tem alguma coisa registrada, alguma coisa em algum lugar. Porque existem 3 imagens Nossa Senhora dos Remédios no Brasil. 3. Que é a do Arraial, Paraty e a outra... Acho que é na Bahia, em algum lugar também. São 3, só existem 3 imagens antigas de Nossa Senhora dos Remédios. Então, talvez esses 2 lugares lá tenham alguma coisa que dê para acrescentar na história da Arraial em relação a essa parte. Que a gente talvez não tenha conhecimento. Mas é aí que eu estou falando, precisa de uma pessoa que entenda, que trabalhe, que estude coisas históricas, né, que é formada mesmo, que possa pesquisar, para a gente também não colocar coisas que mas você não já é verdade. Criar lendas. Mas você já viu o que o IFAM tem de lá? Não, a gente de história? Acho que a gente também Na verdade, eu cheguei em Arraial tem um ano. Tem um ano, o Padre Alex. Agora começar a arregaçar a irmã, começar a vestir. O IFAM deve ter tudo isso. Pode, né? O IFAM deve ter essas histórias todas catalogadas lá, tudo direitinho. Eu vou perguntar uma pergunta para o Padre Alex, eu nunca tive oportunidade. Aproveita que agora que é a hora. Você perguntou um monte, eu vou perguntar. Que quando o bispo coloca um padre na paróquia, o senhor entrou como administrador. Administrador. Né? O senhor já fez um ano com a gente. Um ano. Você automaticamente já vira pároco da paróquia ou o senhor ainda precisa de uma posse como pároco da paróquia? Precisa de uma posse como pároco da paróquia. Explicando, né? Administrador e pároco, na prática, é praticamente a mesma coisa. A função é a mesma ali. A diferença é que o pároco ele tem uma estabilidade. Estabilidade, 8 anos, se não me engano. Né? Isso não tem, varia.
pode ser 6 anos, enfim. Tanto que nas provisões agora que são lidas, ele bota até se disser o contrário. Não diz mais 6 anos. Então, até dizer o contrário, pode ser até amanhã. Enquanto administrador, eu sou peça móvel. Peça móvel. Pode em qualquer momento. A qualquer manhã ele pode ligar, se Alex precisa de você. É por isso que eu perguntei essa O que eu respondo? que a gente não quer que ele saia de lá. O que eu comecei o A gente programa. tá rezando falando, para essa discutindo posse com sair ele. logo. Mas aí a gente... E aí, e não tem paro com a matriz lá? Não, então, eu faço a função. Mas não sou, mas o como administrador título, faz a função. Eu não tenho título de pároco ainda, é um título. Pároco é um título. Eu não tenho título. Eu sou E se a administrador. comunidade chega lá e pede? Já fizeram isso já, mas o que acontece? Cada bispo tem a sua maneira de reger, né? O Dom Alano, o antecessor, ele já estava para a paróquia e já impostava como pároco. O Dom José, ele prefere assim, não, eu prefiro deixar em caráter experimental. Bom, 1 ano experimental, a comunidade já está Não, querendo. às vezes tem 3, bom, aí... Eu tô nervosa. Mas, por exemplo, às vezes ele pode deixar 3 anos, tem sacerdotes com 3, 4 anos em caráter experimental. Isso varia. Ele pode chegar assim, olha, eu acho que você pode ser pároco hoje, pronto. Ou não, vai guardando por aí. O importante é, eu estou lá. Ele foi até brincou com o povo, né? No dia que ele veio aqui no passado, ele falou assim, quase que pediram, né? Uma carta. Aí ele, no meio da bispo, falou assim, olha, gente, que bom que vocês estão gostando do Padre Alex. O Padre Alex também gosta de vocês, eu sei disso. É um amor recíproco, mas aproveitem ele o máximo possível. Porque na hora que tiver que tirar, eu tiro. Pronto. Desse jeito. E Qual a diferença disso para um tapa? A gente fala amém. Amém. Ainda bem Obediência que eu tá não aí. estava lá nesse dia. Amém, não, amém. Eu me lembro que quando o padre João Luiz saiu daqui, nós fomos fazer um abaixo-assinado para ele não sair. Né? Ele virou e disse assim, se vocês gostam de mim, pelo amor que tem a Deus, não peçam isso. Eu tenho que ir para onde me mandarem. É verdade. Porque acontece o seguinte, vamos pensar aqui, Gilson. Na parte do sacerdote, no meu caso, eu prometi obediência. Eu prometi isso, a minha palavra é com ele. Então, a partir do momento, eu tenho que já preparar o meu povo para... A qualquer momento. E o povo tem que ir para a igreja por causa de Jesus Cristo, não por causa do padre. Padre, É difícil, eu sei que é. Mas o meu papel é esse. Eu não posso me eximir do meu papel. Eu ser o centro das atenções. O centro é Jesus. Aí o que eu tenho que fazer? Se a partir do momento que eu vou ser transferido, eu permito que minha comunidade faça um abaixo-assinado, cadê aquela minha promessa de obediência? Então eu tenho que orientar o povo assim, não, gente, é uma promessa feita dentro de uma missa, dentro do bispo, dentro de uma multidão de 3.000 pessoas. Então não fiz essa promessa. Se eu fiz a promessa, vamos cumprir. Amém. Dói, claro, a gente é ser humano, a gente sente. Se a comunidade sente, o padre também sente. Também sente, A gente sente, a gente chora, a gente sofre, mas depois, com o tempo, a gente percebe que tinha que ser isso mesmo. Por exemplo, eu saí do Niterói, eu saí chorando de lá. Com 1 ano e 6 meses eu estava apaixonado pela paróquia e vice-versa. Hoje em dia, eu vim para Arraial com 1 ano, é vice-versa. Então é assim, a gente cria um amor aqui, cria outro ali, vai. O coração do padre é da igreja, ele não é da paróquia. É por isso que Anderson falou, minha vocação é trabalhar na comunidade, é em Arraial do Cabo. Eu não, a minha vocação é trabalhar aonde a igreja me mandar. Onde a igreja mandar, é verdade. Mas isso não tira o meu sentimento humano, que a gente se apega, a gente é ser humano, a gente chora, a gente sente saudade, sente tristeza, sente alegria, se decepciona, enfim. Mas a obediência, aí que é bonito. A obediência, apesar de todos esses sentimentos que eu posso ter contrário à minha vontade, né, eu obedeço. Porque eu prometi. É uma promessa a Deus diante do bispo. Agora, por que dificilmente o padre que passou por uma paróquia volta depois para a mesma paróquia? É difícil, porque até não é bom para ele. Por quê? Porque acontece o seguinte, né? O padre passou pela paróquia, aquilo que eu falei para o senhor, chega um momento que ele está acomodado. E ele já criou os seus conceitos pessoais de cada pessoa. Eu já conheço. Aí quando ele passa um tempo fora, ele experimenta outra paróquia. E essa paróquia que ele ficou, experimentou outro padre. Quando ele volta, vai voltar tudo que era antigamente novo. É como se fosse um retrocesso. Né? Vai voltar coisas boas, mas as ruins também voltam. E de repente aquele paroquiano, bem pessoal agora, que de repente não era tão feliz comigo, ele, puxa, vai voltar. De repente aquele paroquiano não era feliz comigo, mas com outro padre, ele é feliz, ele deslancha, desabrocha.
Então, a gente tem que entender essa parte humana. Então, nunca, não é bom o padre voltar. Já aconteceu. Já aconteceu em Niterói, de voltar. Mas nunca é bom. A experiência nunca é igual. Para mim, a igreja tem muito a ver com o padre. Se eu o padre não me tocou, não adianta. Não adianta que não vai. Olha só, nós temos 6 minutos de programa ainda para você falar da encenação e convidar o nosso telespectador. Falando da encenação, a gente torcer para São Pedro colaborar um pouco. Se Deus que quiser. Ontem choveu muito. É para ele tem que segurar lá em cima. Mas a gente estava precisando também dessa chuva, né? Porque tá muito quente. Mas não no dia. Não, logo, mas a nossa preocupação é essa. Muito domingo. sol, muito sol, muito sol. Falei, vai chegar na Semana Santa, vai chover. Deixa para sábado, para domingo, né, pai? Mas todo ano é isso, né? O padre Alex, ano passado, chegou assim, né, já perto da Semana Santa. Geralmente a nossa encenação assim todo ano. É na quarta, quinta, chove e chega na sexta-feira. A gente vai lá porque a gente monta também, né? Então a gente monta um pouquinho, corre. Ontem a gente pegou aquela chuva toda, porque a gente tentou dar uma levantada em alguma coisa, porque o pessoal trabalha durante o dia, né? E a gente só dá para montar à noite. Mas porque a gente tem pessoas para montar, a gente tem pessoas para decorar, mas a gente está ali também para auxiliar. Então a gente corre um pouquinho, sobe na igreja, parou de chover, desce de novo, faz um pouquinho. Ontem a gente fez um pouquinho. E fora isso, assim, tá tudo sob controle, né? Assim, tem sempre uns problemas, alguém me liga, de vez em quando estou no serviço, e isso, mas eu tenho pessoas que me auxiliam, graças a Deus. A gente é uma família, brigas, né? Assim, às vezes um fica chateado com o outro, mas sempre no final a gente se entende, né? Tem pessoas comigo desde quando a gente começou, desde os 20 anos, que eu conheci novo, igual eu tinha 20 anos, e pessoas até hoje que estão comigo, pessoas que não estavam mais, que se afastaram, às vezes porque teve filho, casou, que esse não está voltando, né, assim, porque são 20 anos. Eu até convidei o Luciano, que foi o nosso primeiro narrador dentro da igreja, quando não tinha som, era fita, que botava fita, saiu o fundo musical dentro do sonzinho e a gente falava ao vivo na igreja, não era gravado. E ele que narrava a peça. E esse ano ele vai fazer os agradecimentos para mim. Eu convidei ele, fiz uma homenagem a ele, por ele desde, né, lá do começo. Lá do começo. E ele casou, fez faculdade, tem loja, aí fica difícil, né? Mas ele ficou super feliz. A gente fez um vídeo, até o padre Alex não sabe, vai saber agora, a gente fez um vídeo de 4 minutos e meio. Esse ano a gente vai ter que ser bem rápido nos agradecimentos. A gente fez um vídeo de 4 minutos e meio contando a história de 96 até hoje, de como a peça começou. Então a gente catou as fotos antigas, a gente fez uma narração, e o menino narrou pra gente, montou um vídeo. A gente vai passar um vídeo de 4 minutos e meio no comecinho da peça, contando toda a história da peça, de como começou, as pessoas que nos ajudaram a estar aqui hoje, entendeu? Então vai ser muito legal, né? Então, todos estão convidados, como você mesmo falou, na sexta-feira, dia 25, amanhã, às 8 horas, lá na frente da Igreja Nossa Senhora dos Remédios. As pessoas também que são de Cabo Frio ou de outros paróquias que não terão a encenação, serão bem recebidas lá, porque é melhor que Arraial, só o céu. Né? Padre Alex, tem coisas que eu não perguntei, que não tive tempo, e tem coisas que o senhor não falou, porque eu também não lhe perguntei. Por exemplo, o que eu não lhe perguntei que o senhor queria falar? Você não perguntou meu time? É. Nem eu sou o santo protetor. O senhor é vascaíno, tá no Arraial, é vascaíno. Sou botafoguense. É menos mal. Menos mal, né, Dudu? Não fala de futebol, não. É melhor não, os flamenguistas já estão... O Flamengo perdeu ontem outra vez? Perdeu. Mas é normal, isso aí já está acostumado. Virou normal já, né? Dudu é vascaíno. Claro tá que é pior vascaíno. que eu, a minha felicidade é essa. Como que tá pior? Tá melhor, Dudu. Tá ganhando tudo. Tá, né? Então, o Flamengo não precisa mais nem jogar, a gente já conta os 3 pontos antes, né? Rapaz, depois que eles perderam a confiança, estão perdendo pra todo mundo. É verdade. Brincadeira, gente, ó, todo respeito aí. Todo respeito aos E flamenguistas. seu santo protetor, que eu também não São perguntei. 3. 3? É guloso ele, 3. Tá bem, Vai. bem Lógico, protegido. né? São Miguel Arcanjo, São Padre Pio, São Padre Pio? Esse eu não conheço. morreu em 68, É? bem recente aqui. Italiano, ele tinha todos os estigmas na mão, nos pés, nas costas, as mãos curadas. Milagreiro, em vida ainda. Nossa Senhora, Maria, não tem título, Maria. Maria. Não tem título. E para terminar o programa, eu não vou lhe pedir. Agora só me dá direito de lhe exigir uma coisa. Posso? Pode. Eu queria que o senhor terminasse o programa dando a bênção para nós e para o nosso telespectador. Com certeza. Dar a benção também e falar, apesar de Cabo Frio não ter
a encenação da paixão, mas não vai deixar de ter paixão. Né? Participar da Quinta-feira Santa, das celebrações, da Páscoa, com muito empenho, com muito espírito de piedade também. O pessoal de Arraial do Cabo é a mesma coisa, participar de tudo. Né? Eu penso, ó Deus Todo-Poderoso, que nesta semana que estamos vivendo, a grande semana, para que a bênção de Deus recaia sobre todos, sobre toda a cidade, sobre toda a região dos lagos. Peçamos para que esse programa também, para os profissionais que trabalham aqui, para o Gilson, sua família, para toda a comunidade de Cabo Frio e Arraial do Cabo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre. De nada, uma alegria. Esse foi o nosso Gilson Pérez, repórter de hoje. Gostou, né? Até o próximo programa. Muito obrigado por ter ficado conosco.